No dia 2 de setembro de 2015, por volta das 19 horas e 42 minutos, Kendra Rocher, de 35 anos, chegou em sua casa, que ficava em Dallas, no Texas. Ela se sentia muito segura naquele local, afinal, seu prédio tinha segurança 24 horas. Mas, infelizmente, essa sua crença de segurança não passava de uma ilusão. Kendra cresceu em Pleasant Plains, em Illinois, nos Estados Unidos, onde estudou odontologia. No entanto, ela se mudou para Dallas a trabalho. Ela havia conseguido recentemente um emprego na empresa Smilezone e estava muito feliz com isso, afinal, a empresa fornecia serviços odontológicos de alta qualidade para crianças de famílias carentes. Em seu tempo livre, Kendra se dedicava a passar ensinamentos da Bíblia e participava de vários projetos voluntários. Ela se envolveu na construção de igrejas no exterior e no fornecimento de atendimento odontológico gratuito para crianças no Equador. A vida profissional dela estava em ascensão, igualmente a sua vida pessoal. Ela namorava o Dr. Rick Paniagua, que estava concluindo sua residência em dermatologia no Centro Médico da Universidade do Texas. E embora estivessem namorando há apenas alguns meses, eles já estavam discutindo a possibilidade de um casamento. Kendra e Rick se conheceram em um aplicativo de namoro e se viram pela primeira vez em 24 de maio. Desde o primeiro encontro, eles se tornaram inseparáveis porque seus valores e sonhos de vida eram muito semelhantes. E em setembro de 2015, o casal estava planejando passar um fim de semana juntos no México, mas seus planos foram abruptamente interrompidos. Na noite de 2 de setembro de 2015, a Kendra dirigiu, como sempre fazia, até o estacionamento de seu prédio, chegando lá por volta das 19 horas e 42 minutos. Poucos minutos depois que ela chegou no estacionamento, algumas pessoas que passavam pelo local ouviram gritos e tiros e também notaram um Jeep Cherokee saindo de lá em alta velocidade. Então, um homem que morava no complexo de apartamentos ouviu toda aquela confusão e resolveu chamar a polícia, e quando as autoridades chegaram no local, encontraram o corpo da Kendra caído no chão. Ela havia sido baleada e já não estava mais com vida. A princípio, a polícia pensou que fosse um assalto, porque a bolsa dela havia sumido. Fragmentos de bala e um carregador de pistola foram encontrados no chão ao lado do corpo dela. Entretanto, após a investigação e um exame mais aprofundado da cena do crime, a polícia concluiu que a natureza daquele ato não correspondia a um roubo. As evidências na cena indicavam que Kendra tinha as mãos atrás da cabeça quando foi baleada, ou seja, aquilo foi uma execução. Mas quem teria motivos para fazer aquilo? Afinal, todas as pessoas que conheciam a Kendra diziam que ela era uma pessoa muito bondosa e que não tinha nenhum inimigo. Durante a investigação, a polícia analisou as imagens de vigilância do prédio que mostravam um Jeep Grand Cherokee entrando na garagem às 19 horas e 15 minutos. Então, por volta das 19 horas e 42 minutos, a Kendra entrou na mesma garagem. A filmagem mostrou um homem caminhando em direção ao carro dela e depois retornando ao seu Jeep. A polícia acredita que foi o mesmo homem que teria atirado nela. As imagens da cena também mostraram que outra pessoa estava envolvida no caso. O Jeep era dirigido por uma mulher que saiu do estacionamento assim que o homem retornou ao veículo. No entanto, as gravações não continham informações claras o suficiente para identificá-los. A polícia então divulgou fotos do Jeep na mídia, pedindo para que o público os ajudasse a encontrar o motorista. E essa ideia até que deu muito certo, porque um homem chamado José Luiz Ortiz entrou em contato com as autoridades dizendo que aquele carro pertencia a ele. No entanto, ele não tinha nenhum envolvimento com o crime e também não era ele que estava dirigindo naquele momento. José disse à polícia que na manhã de 2 de setembro, duas de suas amigas, Brenda Delgado e Crystal Cortez, pediram que ele emprestasse o seu veículo, explicando que o carro da Crystal estava com problemas mecânicos e queriam que José o consertasse, enquanto
elas estariam no carro dele. O Jeep deveria ser devolvido para ele naquela noite, depois do trabalho, mas a Brenda pediu especificamente que ele a encontrasse no Chili's Restaurante, e o José concordou. No entanto, a Crystal não apareceu para a reunião. Sendo assim, o José disse para a polícia que no momento em que o crime aconteceu, ele estava com a Brenda no restaurante, mas a Crystal não estava lá, e depois o carro foi devolvido para ele e ele viu a foto do veículo no jornal. Ele teria perguntado para Brenda por que o carro dele estava sendo veiculado na mídia, né? Por que o carro dele estava em uma cena de crime. A Brenda inicialmente disse que não era o carro dele, que era só uma confusão, mas depois ela falou que a Crystal usou o veículo para comprar drogas e provavelmente algo poderia ter dado errado. Aliás, o José disse que a Brenda meio que o ameaçou, dizendo que ele não deveria conversar com a polícia porque poderia dar algum problema em sua cidadania. No entanto, o homem disse que não tinha ideia de que seu carro seria usado como veículo de fuga e que só soube disso quando viu aquele apelo da polícia. Então, ele sentiu que a Brenda estava tentando manipulá-lo. Segundo José, a Brenda se ofereceu para repintar o Jeep dele de uma cor diferente e até pagaria pelo serviço. Sendo assim, depois de conversar com ela, ele resolveu denunciar tudo à polícia. A Brenda foi levada para interrogatório e os policiais fizeram várias perguntas sobre a Kendra, mas a mulher simplesmente respondeu dizendo que não sabia quem era ela e também nunca tinha a visto. Porém, quando as autoridades perguntaram para ela onde ela estava no dia 2 de setembro por volta das 19 horas e 42 minutos, a mulher falou que estava no Chili's Restaurante junto com o José, e ela mostrou os recibos do local para provar que realmente estava lá. E depois disso, eles falaram que estavam interessados no carro do José, e aí ela teve que assumir que conhecia a Crystal. A seguir, a polícia interrogou Crystal, que tinha 23 anos e era mãe solo. Eles perguntaram se era ela a mulher vista dirigindo o Jeep na filmagem, e a Crystal confirmou que sim. Inicialmente, ela contou à polícia que um criminoso armado a forçou a dirigir até o estacionamento naquela noite e que seu filho de 9 anos estava junto com ela. No entanto, as imagens do vídeo mostraram que a criança não estava no carro. Quando a polícia contou a Crystal o que havia acontecido, ela mudou sua história e disse que não houve roubo e que ela mesma levou o homem até a garagem. Ela alegou, no entanto, que pensou que a única coisa que fosse acontecer lá seria um roubo e não um tiroteio. Então, os policiais perguntaram por que ela foi até o local para cometer um roubo, e ela disse que a Brenda havia lhe pedido. E aí, os policiais descobriram que a Brenda havia namorado o Dr. Rick. A polícia descobriu que Brenda e Rick tiveram alguns encontros entre 2012 e o início de 2015. Quando eles terminaram, o homem começou a namorar Kendra e a Brenda ficou muito furiosa. No entanto, Rick não tinha ideia de que ela se sentia assim, pois ele terminou o relacionamento em fevereiro de 2015 e começou a namorar outras mulheres. Quando conheceu Kendra em maio, ele sabia que o relacionamento era sério, então, por educação, enviou um e-mail para Brenda para anunciar o seu relacionamento. Ele não disse a ela o nome da mulher, mas a Brenda pareceu bem. Ela disse que esperava continuar amiga dele. À medida que os interrogatórios continuavam e as evidências se acumulavam, Crystal expressou o desejo de aceitar um acordo judicial e concordou em testemunhar em troca de uma sentença mais leve. Ela disse à polícia que Brenda estava obcecada com a ideia de ceifar a vida da Kendra e que toda a iniciativa partiu única e exclusivamente dela. A polícia descobriu que a Brenda não estava só infeliz com o fim do seu relacionamento com o Dr. Rick, mas ela estava completamente obcecada em tê-lo de volta. Enquanto ela fingia para o Rick que estava tudo bem, que ela havia aceitado o fim do relacionamento numa boa, a vida pessoal da mulher começou a declinar. As notas dela na universidade caíram muito e ela começou a faltar ao trabalho. Ela começou a perseguir a Kendra e o Rick online, chegando a invadir alguns e-mails de seu ex-namorado. A mulher simplesmente pensava que a Kendra havia roubado seu lugar. Então foi no meio dessa loucura crescente que ela entrou em contato com a Crystal
dizendo que queria ceifar a vida da Kendra, e a mulher acabou concordando, e as duas começaram a bolar o seu plano. Elas se encontraram várias vezes e discutiram vários métodos. Inicialmente, elas planejaram drogar ou sedar a Kendra, mas depois começaram a discutir a possibilidade de atirar nela. Brenda perguntou a Crystal se ela conhecia alguém que pudesse fazer aquilo, já que ela morava em um bairro barra pesada. Elas foram a vários lugares e perguntaram a diferentes pessoas se poderiam ajudá-las. Mais tarde, elas conheceram um homem chamado Christopher Love, que concordou em ajudá-las. Eles discutiram diferentes maneiras de ceifar a vida da Kendra e chegaram à conclusão de que seria melhor atirar nela, pois seria mais rápido. E agora eu chego nesse ponto da história onde eu tenho que contar para vocês uma das informações mais absurdas desse caso inteiro. A Crystal disse que a Brenda concordou em lhe dar apenas $500 para ceifar uma vida, e ela concordou com isso. E o Christopher Love iria receber algumas drogas e um pouco de dinheiro. Então, por causa de mixaria, eles concordaram em ceifar a vida de uma pessoa. Inclusive, a Crystal disse às autoridades que eles concordaram em cometer o crime no dia 2 de setembro porque sabiam que no dia 3 o casal, Rick e Kendra, iriam viajar para o México. Brenda também soube que eles planejavam se mudar para São Francisco após retornarem, e sabia de todos os planos e de tudo o que eles iriam fazer porque ela passou a conta de Rick para outro celular e a usou para espioná-lo. Brenda disse a Crystal que queria que o crime parecesse um roubo que deu errado. Para determinar o local e a hora do ataque, a Brenda e a Crystal seguiram a Kendra em um dia normal da vida dela. As duas foram até o local de trabalho da mulher e ficaram sentadas lá na frente enquanto a Kendra trabalhava no Exército da Salvação. E depois, quando a mulher voltou para casa, as duas acompanharam ela e entraram no estacionamento do prédio. E foi assim que elas descobriram uma grande falha na segurança do prédio, porque ao seguir um morador, elas conseguiam entrar sem que ninguém averiguasse o que elas estavam fazendo ali. Aliás, as mulheres repetiram aquele processo várias e várias vezes para terem certeza de que no dia do crime elas iriam conseguir entrar no estacionamento. Então, além da Kendra, elas também ficaram de olho em outras pessoas que moravam ali para entrar num período próximo, né? Já que aparentemente a segurança não olhava os carros que entravam quando algum morador entrava também. No dia 1º de setembro, Brenda, Crystal e Christopher revisaram os detalhes do plano uma última vez e cronometraram o tempo que levariam para cometer o ato. Eles roubaram luvas, seringas, spray desinfetante e lenços umedecidos da estação de trabalho da Kendra. E no dia 2 de setembro, Crystal e Christopher estavam preparados para cometer o crime. No início daquela manhã, Brenda e Crystal pegaram emprestado o Jeep do José e buscaram o Christopher. Brenda foi deixada em uma biblioteca e Crystal e Christopher foram juntos para o complexo de apartamentos onde a Kendra morava. Quando a Kendra entrou na garagem, o Christopher saiu do carro. Ele estava usando luvas e, segurando uma arma na mão, caminhou até a Kendra, atirando nela quando a mulher estava saindo de seu veículo. Crystal disse que não ouviu atirar, mas ouviu claramente o som do disparo. Eles saíram do estacionamento e Crystal levou o Christopher para casa. Ela então pegou seu filho e mais tarde encontrou a Brenda na casa do José, onde ela deixou o Jeep dele. Como parte do acordo feito pela Crystal, ela concordou em se tornar uma testemunha-chave do julgamento, que seria dividido em duas etapas. Primeiro seriam julgados a Crystal e o Christopher, e depois a Brenda. Em troca de ter testemunhado e admitido a culpa, Crystal foi condenada a 35 anos de prisão. A polícia encontrou uma arma escondida no compartimento lateral do carro de Christopher, que mais tarde foi descoberta como sendo a mesma usada para ceifar a vida da Kendra. Graças a isso, o homem estava pronto para testemunhar. Ele disse à polícia que Brenda prometeu pagá-lo com drogas e dinheiro e o contratou para atirar na Kendra. Por isso, Christopher foi considerado culpado e condenado à pena de morte. A Brenda foi procurada por mais de 7 meses
ela até entrou na lista dos 10 mais procurados do FBI e em abril de 2016 ela foi presa no México. Aliás, as autoridades do país só concordaram em extraditá-la depois que foi confirmado que ela não pegaria a pena capital, coisa que eu não entendi. Se ela é uma criminosa dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm direito de condenar ela ao que quiserem, e outro país não tem nada a ver com isso. E eu não tô falando isso só porque é os Estados Unidos, não. Eu acho que criminosos devem ser tratados pelos seus países, independente do que você acha, entendeu? Ah, se ele é um criminoso de outro país e veio aqui pro Brasil, o outro país tem que lidar com ele. O Brasil manda pra lá e a jurisdição de lá faz o que tiver que ser feito. O Brasil não tem que opinar. Eu acho isso, mas essa é a minha opinião. Aliás, a família dela e o Rick também não conseguiam acreditar que ela estivesse envolvida no crime. Não só envolvida, mas que ela tivesse planejado tudo aquilo, porque eles sempre viram ela como uma pessoa muito do bem, uma mulher cristã cheia dos valores cristãos. Aquela típica pessoa de bem, né, que você conhece. Por sua vez, a Brenda se declarou inocente no tribunal. A defesa dela alegou que a mulher não estava no estacionamento no momento do crime e tinha um álibi e recibos para provar isso. No entanto, a promotoria insistiu que Kendra foi morta como parte de um crime contratado e orquestrado pela Brenda. A mulher não precisava estar presente durante o ato para ser considerada culpada. Ela ainda poderia ser considerada culpada, já que planejou tudo e organizou tudo junto com a Crystal e o Christopher. O tribunal ouviu a mulher testemunhar que tinha um motivo para querer o fim da Kendra. Ela sentia que a mulher estava a impedindo de conseguir aquilo que mais queria no mundo, que era o Rick. E a Brenda disse que nos meses que antecederam o caso, ela começou a pensar cada vez mais e mais nela e em Rick. O tribunal ouviu o depoimento de várias pessoas que conheciam a Brenda. Um deles era Moses Martinez, um primo dela, que disse que depois de seu relacionamento com Rick ter terminado, a mulher ficou extremamente deprimida. Ele também mencionou que ela lhe ofereceu dinheiro para bater em Kendra com um taco de beisebol, mas ele recusou. Uma amiga da Brenda chamada Jennifer Escobar disse que após o fim do relacionamento dela com o Rick, a Brenda ficou extremamente furiosa. A Jennifer disse que a mulher lia todos os e-mails dele, já que havia conseguido entrar em sua conta. Ela disse também que a Brenda tinha uma cópia da chave da casa do Rick e acesso à conta bancária do homem, e também havia lhe oferecido dinheiro para ceifar a vida da Kendra. Segundo o depoimento dela, se tivesse concordado em fazer aquilo, a Brenda lhe daria $2.000, um carro e drogas. Os promotores alegaram que Brenda recorreu a várias pessoas em busca de ajuda antes de encontrar alguém disposto a ajudá-la. Eles acreditavam que ela se aproveitou de Crystal, afinal, ela era uma mãe solo que lutava para ganhar $11 por hora. Ela admirava Brenda, que tinha seu próprio apartamento e dinheiro, e queria ser como ela. O tribunal ouviu que a Brenda deu $500 a Crystal e a polícia encontrou um cheque nesse valor. Ela também pagou Christopher e o homem teria recebido dinheiro além de $600 em erva e $300 em pó branco. Os jurados foram informados que a Brenda estava no restaurante na noite em que a Kendra foi baleada e ela teria ido para casa depois do crime. O tribunal também ouviu evidências baseadas nos dados do celular de Brenda que confirmaram que ela estava na companhia de Crystal e Christopher na noite do crime. Além disso, foi revelado que ao longo de 2 semanas, de 22 de agosto a 4 de setembro, Brenda e Crystal se comunicaram 99 vezes. No final, o júri deliberou por apenas meia hora e considerou Brenda culpada do crime. Sendo assim, o tribunal condenou a mulher à prisão perpétua sem possibilidade de solicitar a liberdade condicional. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero imensamente que vocês tenham gostado da maneira como eu narrei a história. Se você gostou, eu peço que deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, me siga no meu Instagram, o @chamalzinho, e se quiser apoiar esse canal financeiramente, temos várias opções, como o Pix, o Seja Membro, o Valeu Demais e o Apoia-se. Vai você escolher qual dessas opções é a melhor. Então por hoje é só, e eu te espero num próximo vídeo. Tchau!